Boa noite, professor Rogério Ceni. Eu queria as suas considerações. Não? Não sei não. Vou ligar aqui, né? Agora. Oi. Agora sim. Boa noite, Rogério Ceni. Eu queria as suas considerações. Bahia fazendo história. 7 pontos em 9 jogados na Libertadores. Já com a possibilidade matemática de já garantir a classificação na próxima rodada. Eu queria que você falasse para a gente hoje sobre esse jogo de hoje, suas considerações e esse Bahia histórico na Libertadores. Eu fico feliz, boa noite, eu fico feliz pela maneira como nós competimos no dia de hoje, como criamos, jogamos, uma equipe muito boa do outro lado. Se justifica toda a dificuldade do jogo para mim, talvez, assim como o Internacional, as duas melhores equipes que nós enfrentamos aqui no ano, e trouxe muita dificuldade para a gente. E deve trazer muito mais no jogo de volta na Colômbia. Agora, fizemos um bom jogo, acho que arriscamos bastante, encontramos muito passe entre linhas. Apesar de ser um time até fisicamente mais forte que o nosso, notadamente mais descansado do que o nosso. Eu acho que ninguém baixou, todo mundo lutou, até quando teve energia. E eu acho que foi difícil, mas de maneira merecida. Eu acho que traz um orgulho gigantesco para o torcedor. E o orgulho, ressaltar o orgulho da dedicação de todos ali nesses 96 minutos de jogo que existiu. Acho que nós ainda estamos, infelizmente, muito longe da classificação. Não acho, pela experiência, que na próxima rodada acontecerá, mas acho que nós temos novamente a possibilidade de fazer um grande jogo aqui contra outro time muito tradicional e que acabou de jogar, né? Acho que todos assistiram eu assisti ao menos contra o Internacional. E é um time que vai trazer muita dificuldade também, como no jogo de hoje. Então nós temos que tentar chegar aos 10 pontos aqui. E mesmo assim, talvez precisemos aí sim sofrer muito, porque serão 2 jogos fora de casa que vão trazer muita dificuldade. E nós sabemos que infelizmente nós temos que evoluir nos jogos fora de casa. Mas viver o momento hoje, já daqui a 60 e poucas horas, a gente já tem um jogo até de um tamanho igual ou maior do que esse, mas comemorar também nessas 2, 3 horas antes de dormir, poder também estar alegre e feliz por aquilo que nós conquistamos no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Foi um resultado, um jogo de paciência diante do adversário, como você disse, difícil. Eu acho que é um jogo de muita resiliência, paciência também, porque você pega, por exemplo, a saída de bola deles, que é uma saída de bola que nós trabalhamos muito em cima disso ontem, porque é uma saída de bola um pouco diferente dos padrões que a gente encontra, ao menos nós não tínhamos encontrado essa saída de jogo no Brasil. E a gente vê que o torcedor vê com aquela ansiedade do jogador saltar para ir no goleiro toda hora. E aquilo é o que faz você sofrer a chegada do adversário. Então, assim, nas vezes que nós nos comportamos bem diante daquilo que nós treinamos e tivemos resiliência para isso, porque o torcedor ele é completamente compreensível, ele quer que você ataque logo, né? Eu acho que ali foi o segredo de muita recuperação de bola, de quebrar um pouco o ritmo de jogo do Atlético Nacional. Mesmo assim, um time que consegue achar soluções. Não tínhamos, eu ao menos acho que não tinha enfrentado um time que tivesse encontrado tantas soluções para nos atacar, apesar de não ter tido tantas oportunidades claras de gol, mas para controlar o jogo, muita qualidade individual e muita qualidade de conjunto. Eu achei o jogo extremamente difícil, extremamente competitivo na noite de hoje. Rogério, boa noite. Nico da Rádio Tatiana, parabéns pelos 3 pontos. Sábado agora é dia do Loureiro, você é um dos maiores nomes, né, da nossa posição do brasileiro. Um dado com homenagem também ao goleiro Manga, que nos deixou recentemente. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa data e fizesse um paralelo sobre essa busca do Bahia por um goleiro, né? Já ela vai estar aqui aí. Honestamente, nós temos o Marcos que está jogando, temos o Ronaldo que veio agora, que infelizmente se machucou, temos o Danilo. Nesse momento, nós não estamos em busca, nós temos os nossos goleiros e estamos trabalhando com eles. Se um dia houver a possibilidade, uma necessidade de trazer um outro goleiro, nós vamos trazer. Acho que nós temos que valorizar o que o Marcos fez no dia de hoje, nos últimos 2 jogos sem sofrer gols. Não é fácil jogar um jogo de Libertadores, então acho que ao invés da gente falar em procura de goleiro, nós temos que tentar valorizar e passar confiança para aqueles que estão aqui e que estarão aqui nos próximos jogos defendendo a gente. Com relação ao Manga, uma figura essencial
para esse dia do goleiro, uma pena. Meu pai era um fã incondicional do Manga e fico triste pela sua partida poucos dias atrás, inclusive acho que estava no Uruguai no dia do falecimento dele, eu citei sobre isso. E legal ver hoje, por exemplo, o Ospina, um goleiro também de seleção, um goleiro que jogou pelo mundo inteiro. Eles que tem no corpo técnico, Higuita também, que é um goleiro fantástico, acabou de mandar mensagem que eu espero poder dar um abraço também quando for para a Colômbia jogar. Então, sim, excepcionais. E o Marcos, que foi também uma figura central no jogo de hoje. Boa noite, Rogério. Um pouco sobre a importância que o Willian José tem para esse elenco, porque nos últimos jogos ele acabou sendo muito criticado tanto pela imprensa quanto pela mídia, justamente por ter que substituir o Lúcio Rodrigues, mas ele já mostrou seu valor no jogo contra o The Strongest, lá na Bolívia, e agora ele marca o gol que sela o triunfo do Bahia. Bom, ele é um jogador distinto do Willian, né? Uma pena nós não temos, não podemos contar com ele no último jogo contra o Ceará, porque teve uma dor, adutor, acho que direito, e ficou fora desse jogo. Ele é um jogador que pesa um pouco mais a área, tem características distintas, é um jogador de bola no pé, de trabalhar para que outros jogadores passem em velocidade, por isso a troca em conjunto do Ademir, e que faz a função de velocidade pelo lado, com Pulga do outro. Eu prefiro sempre jogar no mínimo com 2 jogadores rápidos à frente. Então, por exemplo, você pega Lúcio e Pulga, o Cauli encaixa bem, porque ele tem 2 caras ao menos para atacar espaço. E quando entra o Willian, eu já pensei no Ademir justamente para criar os espaços para os 2 pelo lado de fora. Ele é um jogador que precisa de poucas oportunidades para fazer gol, mas é um jogador que sofre um pouco mais na parte física, da maneira como a gente joga, mas quando tem oportunidades ele tem frieza e muita qualidade técnica. O que nós tentamos é que ele melhore a parte física, o que não é fácil pela característica de jogo dele, mas hoje entrou, nos ajudou, fez o gol que nos coloca em primeiro no nosso grupo, né? E vai seguir trabalhando. Ele sente um pouco de cansaço quando você aperta muito a parte física, né? Então nós temos que tentar controlar no que é possível para aquilo que a gente deseja. E por isso que nós temos os 2, e o próprio Thiago, que entrou no último jogo, também foi muito útil, porque ele que sofre o pênalti que dá a vitória contra o Ceará, né? Mas é um jogador ímpar no sentido de qualidade técnica e que precisa crescer na parte física. Rogério, boa noite. Ainda nesse aspecto de peças e de escolhas, queria que você pudesse explicar o porquê do Acevedo não ter entrado naquela substituição do Caio Alexandre, depois que a equipe faz 1-0. Você elogiou muito o Acevedo na última partida, inclusive, e tem uma proteção de zaga ali, marca muito bem, talvez o melhor com essa função dentro das peças que você tem. Por que não o Acevedo naquele momento? Bom, primeiro o Eric levanta um pouco mais a estatura do time, eles começaram a chegar muito ali de fundo, muito cruzamento para a área. O Eric, como primeiro, pode auxiliar David e Santi naquelas bolas, tanto que a gente acaba sofrendo um gol que foi anulado numa falta, acho que foi um empurrão que o árbitro marcou, eu não vi o lance até agora. Segundo, que eu pensei naquele momento, eu estou com o Jean Lucas, eu pensei até em colocar Nico e Eric, mas eu perderia toda a armação, eu não teria um jogador com traços do que o Everton Ribeiro faz. Então eu preferi colocar o Eric para levantar a bola aérea. Sei que o Nico, como primeiro, eu acho que até para marcação pura mesmo, é um jogador que entrega mais do que o Eric, mas tentei com o Nestor manter um pouco Willian José e Nestor, já que tinha tirado Caio, tinha tirado Everton Ribeiro e tinha tirado Cauli. Então o Nestor ainda dá uma qualidade técnica, ele junto com o Willian. Se eu coloco Nico, Eric e Jean, fica um time muito forte fisicamente, concordo, mas eu perco o trato fino com a bola. Eles todos têm valências ótimas, mas não tem características próximas ao Everton, ao Cauli ou mesmo ao Caio Alexandre. E depois eu ponho o Eric para a esquerda, faço o meio campo que jogou contra o Ceará nos últimos minutos, com o Nico entrando no meio. Mas foi exclusivamente pela bola aérea e por ter o Nestor para tentar dar essa qualidade técnica de um meia, para manter a qualidade técnica e tentar achar Ademir, tentar achar Pulga, tentar tabelas contratar o jogador que quisesse para cá. Ele traria outros jogadores ou não? O que vocês acham? Não sei. Então assim, existe um orçamento que é respeitado. Nós não faturamos 1 bi por ano. Nós temos um faturamento do qual
todos aqui respeitam, ninguém vai fazer loucura e trabalha em cima desse orçamento. Agora, um jogador pode não estar bem durante um jogo, 5 jogos, não fazer gol durante 10 jogos, mas ele é parte do elenco. Então nós tentamos trabalhar para que em algum momento passa a ser genial e quando perde não está no momento bom. Para a gente é diferente, que trabalha diretamente com esse cara. Nós dependemos, são esses 20 e tantos jogadores que vão levar o Bahia aonde for, aonde a gente quiser chegar esse ano, ou ao menos até o meio do ano, são esses caras que vão conseguir. E a gente não pode desacreditar. Você pode entender que o cara está vivendo um momento ruim e às vezes colocá-lo dentro de campo vai dar a oportunidade para que ele reverta esse momento. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Eu tenho observado, tanto nos bastidores do clube depois dos resultados positivos, quanto agora também nesse início de coletivo, você voltou a repetir uma frase que tem sido carro-chefe desse calendário pesado para o Bahia, que são as 60 e poucas horas, no máximo 72. Muito se fala do quanto é desafiador para os jogadores a recuperação física e também técnica e tática para um curto período de tempo de jogos que o Bahia tem encavalado um atrás do outro. Eu queria trazer esse paralelo para a sua visão pessoal e profissional. O quanto essas 60 e poucas horas também podem potencializar para que você possa se reinventar em um curto período de tempo e o quanto isso te desafia também para que você não faça mais do mesmo que pode atrapalhar o seu trabalho. Há 2 tipos de 60 e poucas horas. A que vem pós uma vitória, um triunfo, como queiram, e a que vem pós uma derrota. Essas 66 horas, quando vem pós-triunfo, ela pode potencializar através da confiança, da alegria, do bom ambiente. Quando você perde um jogo, e infelizmente acontece, às vezes de você perder, ela também pode te jogar muito para baixo. E também pode ser muito útil para, em curto espaço de tempo, você tentar mudar para o rumo da onde as coisas estão caminhando. Mas te confesso que é muito mais fácil mudar com um triunfo. Agora, nós estamos num ponto, em algumas posições, que infelizmente se lesionaram jogadores de forma grave. E nós vamos ter que fazer escolhas, porque nós não podemos mais perder um jogador. Então, às vezes, assim, serão necessárias trocas. Primeiro, porque nós tentamos montar o elenco, como eu sempre falo para vocês, mais homogêneo do que no ano passado. E porque nós não podemos mais nos dar o luxo, em determinadas posições, de perder um jogador. Então, é melhor você tirar um jogador, às vezes, por um jogo, e conseguir fazer com que ele tenha o seu máximo de potencial desenvolvido na outra semana, e correr riscos como nós corremos, logicamente, com muita. Quando você faz 1, 2 trocas, o perfil do time se mantém, mas quando você faz 7, 8, 9, né, como foi no último jogo, claro que você corre mais riscos, você não tem o mesmo entrosamento, mas às vezes se faz necessário. Você imaginou esse time deles aqui, do Nacional, do Atlético Nacional, é muito forte fisicamente. Você imaginou se nós tivéssemos pego o Ceará, botado o mesmo time hoje, nós com certeza não teríamos competido. E o fato de ter jogadores mais parecidos com características, por exemplo, o Eric Jean Lucas, por exemplo, o Nestor e Everton, nos faz girar mais esse elenco. A única maneira de sobreviver até a parada do meio do ano com essa sequência, porque o problema não é agora, o problema é o que já vem sobrecarregando. Você já imaginou, se você contar em algum lugar que você vai jogar 41 partidas em 4 meses e meio, vamos dizer, é um campeonato, uma liga toda que se joga num ano em outro lugar. Então, assim, é difícil, é complicado, e é dessa maneira que nós temos que tentar se manter forte mentalmente e aproveitar, né, a alegria do vencer para dar continuidade no trabalho. Velho, boa noite. Depois do sorteio, você falou que o pote 4 não tem privilégios. Não. Que muitas vezes é feito até para o time não se classificar. Não, mas foi mal colocado da minha parte. Não tem privilégios pela tabela mesmo. Não é feito para não se classificar. É muito difícil se classificar. Só isso. Desculpa. E aí passou a metade dessa primeira fase, o pote 4 é líder e o cabeça de chave é o último colocado. Isso estirar se há um copo meio cheio, né, dessa sequência de jogos que o Bahia tem em casas, a possibilidade de fazer 6 pontos, encaminhar uma classificação mesmo não tendo os privilégios do time de... Deixa eu falar, relativamente fácil de se explicar é que o pote 4 tem 4 jogos em casa, tem 3 jogos em casa das primeiras 4 rodadas, e o pote 1, ele tem uma das 4 primeiras rodadas em casa. Então é natural que, por jogar em casa, se você tiver uma equipe que seja minimamente competitiva, nesse momento você tem chance de estar à frente. Mas ao final da competição, onde se decide
os 2 jogos em casa do Nacional, ou mesmo o Internacional com o último jogo em casa, eu acho que no final das 6 rodadas levam muita vantagem. Eu acho muito difícil, a não ser que o Inter, e que é possível, claro, mas não é o lógico da competição, vencer fora de casa, não é uma coisa tão fácil de acontecer, mas nós dependeremos, infelizmente, de ponto ou pontos nas últimas 2 rodadas, o que acarreta muita dificuldade. Às vezes pode ter uma ilusão momentânea que está tudo bem, 7 pontos, mas ainda há um longo caminho. Poxa, quem dera a gente poder vencer e acontecer um resultado que a gente não precisasse mais pontos nas últimas 2 rodadas. Acho difícil, bem pouco provável, que a gente vá para uma 5ª rodada sem precisar minimamente de um ponto para classificar. E isso vai ser um fator de muita dificuldade ao final do pote 4, jogando as últimas 2 partidas fora de casa como visitante contra 2 times, os 2 times de altíssimo nível. Rogério, eu queria que você falasse sobre o Luciano Juba, o oficial do Bahia. Tem sido muito utilizado nessa sequência de desgastantes de jogos, mas ele também melhorou muito defensivamente, né, em relação ao ano passado. Eu queria que você analisasse principalmente essa melhora defensiva do Juba. Bom, eu acho que ele fez um segundo tempo brilhante. O primeiro tempo, eu acho que ele se confundiu um pouco, ele largou o Jean Lucas muitas vezes para 2 pela maneira como o Atlético Nacional joga, né, com lateral muito alto e o ponta muitas vezes vindo com proximidade, e ela viajava na bola lançada do goleiro e ele afastava para não dar, logicamente, a bola no espaço vazio nas suas costas. E ele deveria ter agredido, mas isso são ajustes que a gente faz e dúvidas que se criam pela movimentação dos jogadores. Mas o segundo tempo dele foi espetacular. Quando ele joga por dentro no segundo tempo, ele faz um jogo, foi dono do meio campo. Quando o Caio cansou um pouco mais, ou quando o Eric entrou, ou quando o Nico ficou ao lado dele, ele foi o principal jogador de construção nosso. Um segundo tempo, para mim, assim, fora de série. Ele normalmente, no ano passado, teve que jogar muito porque o Iago machucou. E nesse ano, infelizmente, o Iago também sofreu uma lesão. O Zé também sofreu uma lesão, que achou que podia substituir. Nós temos o Rezende, que faz muitas vezes essa função, ou até o Santi, que fez algumas vezes essa função. Mas não tem a mesma característica do Juba. Mas em determinado momento ele vai descansar também, porque nós não podemos nos dar ao luxo de perder um jogador como ele. Pra gente ele é muito importante. Boa noite, professor. Você falou no começo da coletiva a respeito de uma certa calma do torcedor com relação àquela saída de bola ali do Marcos Felipe, como se o torcedor estivesse botando uma pressa para ir logo, né? Para ter uma... Não, eu falei da nossa marcação, que o torcedor às vezes quer que você salte no goleiro adversário. Eu toquei nesse assunto no começo da coletiva. Certo, tudo bem. Mas vai lá, pode... Com relação ao toque do Bahia na frente da área do adversário, Sim. pelo menos no intervalo do jogo, muito torcedor reclamava com a gente a respeito do Bahia pouco chutar o gol. E Sim. em outros momentos, outras temporadas até, o Bahia era um time que finalizava muito, mas também pouco acertava o gol do adversário. Como é que tem sido esse trabalho com relação à finalização, onde hoje a gente vê, desculpa até o termo, parece que como se fosse proibido chutar o gol e o time finalizando pouco. Tá, honestamente não é proibido, é bem-vindo as finalizações quando elas têm potencial de gerar o gol. Por exemplo, a bola que o Cauli faz para o Jean Lucas, eu falei para ele, você deveria ter chegado batendo, porque tinha acabado de chover, o campo estava bem molhadinho. Normalmente, aquela enfiada de bola é onde o goleiro dá o passo para se preparar. Se você bate de primeira, ele está no passo dele, dificilmente ele consegue fazer a defesa. Ele optou por tentar ajeitar a bola, é uma questão do jogador, interpretação da jogada, mas não é que é proibido. Era o momento certo de fazer a finalização, naquele momento ele não escolheu. Nós precisamos cada vez finalizar mais de fora da área. O Everton não tem muita característica de finalização, quem tem é o Nestor, que chuta, Jean Lucas às vezes chuta, né? Agora, com relação à circulação de bola frente à nossa área, você está falando da nossa área de construção, no campo de ataque? De ataque, você tem que circular até o momento que você encontre, por exemplo, a bola que o Pulga encontrou para o Gilberto no primeiro tempo. Talvez vocês lembrem, uma Pulga bate no Pulga, traz para dentro, faz inversão. Gilberto, o único erro do Gilberto foi que quando ele dominou a bola, ele quis levantar a cabeça. Esse segundo que você perde entre dominar e levantar a cabeça foi o tempo que ele perdeu da defesa chegar. Se ele domina, não levanta e joga a bola na direção da linha da pequena área, com certeza a gente teria alguém chegando. Então às vezes o jogador quer tentar encontrar, e esse segundo parece bobo, mas às vezes é uma fração de segundos, e é o tempo exato que você tem para botar a bola entre a linha de defesa e o goleiro. Então se ele não levanta a cabeça para olhar,
ele gasta esse 0,5, 0,7 segundos a menos e é onde a bola vai passar em frente com chance de gol. Então, assim, encontrar o melhor momento também é importante. Chutar é muito importante. Chutar só para dizer que você fez finalização, aí não interessa. Mas criar espaços para finalizar, sem dúvida, é muito importante. E necessário até. Acho que a gente peca nesse quesito ainda. Rogério, boa noite. Como absorver o melhor de um grande resultado como esse após a batalha contra um time muito qualificado? Mas como absorver o melhor desse resultado sem transformar isso em empolgação? E como manter esse vira-vira de chaves, por exemplo, hoje Libertadores, domingo Brasileiro, quarta Copa do Brasil. E aí você vai ser cobrado pela intensidade dos 3 jogos, por resultado dos 3 jogos, mas como fazer esse Bahia também jogar como joga na Libertadores, no Brasileiro e na próxima Copa do Brasil? Phil Jackson, treinador do Chicago, na época que eu gostava de basquete e assistia por causa de Michael Jordan, ele falava que depois que a última garrafa de champanhe a taça de champanhe for bebida, é necessário voltar ao campo de batalha e começar tudo de novo. E o futebol, como no basquete, ele é efêmero. Se você desconcentrar um pouquinho, então, assim, nós infelizmente vamos ter que competir muito. Você sabe como é difícil o Palmeiras, você sabe o quanto vai ser difícil o Botafogo aqui. Nós estamos numa tentativa de recuperação até em Campeonato Brasileiro, né? Porque nós deixamos de pontuar, de fazer 3 pontos por 2 ocasiões em casa. Nós já temos 3 jogos jogados, nós só temos mais 16 jogos. E nós sabemos que o fator casa é um fator determinante para você, primeiro, se manter na primeira divisão, segundo, tentar buscar novamente um torneio internacional para o ano que vem. Agora, principalmente no sistema defensivo, nós temos bastante preocupação. Esperamos que o Gabriel, que está mais próximo de voltar, esteja disponível logo, porque começa a ficar no limite os jogadores. Santos já vem de uma sequência grande. David, ele já fez 3 jogos antes, descansou 1, eu acho que agora já são 2 ou 3. Então, eles estão no limite e nós não podemos nos permitir que eles saiam por lesão. Então nós vamos ter que tentar encontrar o equilíbrio. Agora, se você quer aqui, muito legal, as próximas 2, 3 horas até você botar a cabeça no travesseiro aí, tem que comemorar mesmo, tem que estar feliz, mas amanhã, quando amanhecer, esse jogo não entra. Ele não vai entrar em campo lá. Pode entrar mentalmente, eu acho que no sentimento de dever cumprido, mas ele não vai te gerar facilidades no jogo contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras também viajou, acho que estava ganhando ao menos quando eu... Acabou 3-2, estava ganhando quando eu saí para... É um jogo pesado também contra o Palmeiras. Pelo resultado, parabéns pelo grande triunfo. Hoje, bem diferente das outras partidas, muito mais motivado, muito mais intenso, muito mais concentrado. Você quer saber a que você atribui essa mudança de comportamento? Se foi algo trabalhado diretamente pelo departamento de psicologia, se foi algo que foi trabalhado apenas no vestiário entre vocês, se foi uma mistura dos dois? Rapaz, eu não me meto no trabalho de psicologia. Eu acho que deve ter alguns jogadores que tratam individualmente. E eu tenho o meu lado de lidar com os jogadores para motivá-los para cada jogo. Eu acho que também tem que levar em consideração o descanso que foi dado para alguns. Eu acho que isso muda a rotação do jogo. Poder ter jogadores mais descansados. Nós tínhamos, com exceção da defesa, nós tínhamos quase todos os jogadores no máximo com 45 minutos feito, né? Everton tinha feito 35, 40 minutos. Jean Lucas não tinha feito nenhum. Caio não tinha feito nenhum. Lúcio tinha feito 45. Vamos lá. Pulga fez menos de 35 minutos. E Cauli, que fez 60 minutos. E aí nós tínhamos Juba também bem descansado, com poucos minutos. Eu acho que a recuperação de energia para o jogo é o que faz a rotação do jogo ser diferente. Eles não escolhem jogo para jogar. E também é natural. Você põe 45 mil pessoas aqui, todo mundo... o combustível é esse, gente. É diferente cada vez que você joga para um estádio cheio, a expectativa do torcedor. Muito legal a iniciativa do torcedor, cantar o nome de todos os jogadores antes do jogo. Eu acho que mostra o comprometimento de todos, acho que traz o comprometimento de todos para com o resultado. Eu vejo assim, muito mais pelo descanso e recuperação um pouco maior do que por competição ou escolher um determinado jogo. Acho que hoje o time jogou bem, teve outro jogo contra o Corinthians, o time jogou bem e era Campeonato Brasileiro, não ganhou, mas é que quando não vem o triunfo aliado ao que o time joga, às vezes a gente tende a ter um viés negativo ou um viés
copo meio vazio. Pronto, professor.